Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje, literalmente, baguncinha. Pra você ter noção, tem uma pequena plateia aqui. A gente tá em torno, dá um oi aí, só pra todo mundo ao mesmo tempo. É isso, estamos com uma pequena plateia hoje. A gente começa aqui daquele jeitão de sempre, né? Quem é Sardinha Raiz já deixa o likezinho na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura a sua mãozinha. Considera deixar o like e se inscrever se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. A gente vai começar aqui com um resumo da semana. A gente teve uma semana tensa aí, com dois bancos regionais americanos indo à falência, vulgo quebrando, e o Banco Europeu, o Credit Suisse, já estava na corda bamba, e agora ele tá na corda bamba e cortaram quase tudo, deixaram só aquele fiozinho ali pra ele. E um monte de gente mão de alface perdendo o cabelo, e é engraçado que o cara que escreveu essa... Porra, Ricardo... A gente aqui ainda é meio cabeludo ainda, por pouco tempo, né? Porque dizem que cada ano de bolsa equivale a 30 anos da vida normal. Nessa semana a gente teve aí alguns resultados trimestrais das empresas da bolsa e vamos mostrar os detalhes dos balanços da Taesa, Eletrobras, Fleury, Vivara, Wiz e M. Dias Branco e muito mais. Lembrando que dessas aqui que o Ricardo colocou no destaque, na carteira do canal temos Fleury, Vivara, Wiz, M. Dias Branco. Então a gente só não tem duas empresas aqui que a gente vai citar no destaque dessa semana. Lembrando que desde segunda-feira também a bolsa voltou a fechar às 5 da tarde e não mais às 6. Os traders aí ganharam, portanto, 1 hora do dia para parar de perder dinheiro. Com isso eles já vão conseguir pagar a conta do mês sem a necessidade de fazer alavancagem no cartão de crédito. Os Estados Unidos entraram no horário de verão no domingo passado e a diferença para o horário de Brasília caiu para 1 hora. Como a gente é pau mandado, a gente simplesmente abaixa 1 hora sem motivo nenhum. Mas antes de falar das ações brasileiras, não é por isso, gente, é porque realmente tem muito investidor internacional para fazer sentido ali. É um pouco de pau mandadice também. A gente vai fazer o giro da bolsa pelas notícias que sacudiram o mercado financeiro aí no mundo todo nessa semana. A semana já começou o quê? Mal. Pé esquerdo, com as notícias do governo americano intervindo e fechando dois grandes bancos regionais que entraram em default. Silicon Valley e o Signature Bank, né, entraram aí em default. O Ricardo, ele tem um apreço pela pronúncia correta das palavras, aí pra ver ele ter ojeriza. Enquanto eu falo, em vez de falar Silicon Valley, né, ou Signature Bank, eu falei aqui Silicon Valley. E aí o Ricardo, ele dá uma tremulação, porque ele é especialista em Duolingo, ficou aqui, sentiu um arrepio na espinha. Então foram os dois piores eventos pro setor bancário desde a crise do... Subprime. Ah, que é isso? Que é isso? Vai chamar de subprime? Subprime dói, né? Então, foram os dois piores eventos para o setor bancário desde a crise do subprime de 2008. Isso fez as ações de vários bancos aí caírem com medo dos investidores de um efeito dominó. O que acontece é que quando bancos, necessariamente, eles entram em default, não é a mesma coisa que uma empresa qualquer entrar em default. Os bancos, eles trabalham ali com credores específicos, então eles têm clientes ali que pegam empréstimos deles. Se esses clientes não conseguem pagar ou não conseguem financiar-se a si mesmo porque estão sem um acesso a crédito, eles deixam de pagar os próprios fornecedores. Isso pode criar um efeito em cadeia. Eu cheguei a explicar isso no vídeo em que eu falei do Nubank. Fiz isso com mais detalhamento, que eu recomendo que vocês assistam, inclusive. O governo americano, então, reagiu rápido e disse que ninguém vai perder dinheiro, o dinheiro depositado nos bancos, né, para dar aquela acalmada. Com a garantia até maior que os 250 mil dólares do fundo garantidor deles, que é o FDIC, né, o Federal Deposit Insurance Corporation. Então, depois aí, 11 dos maiores bancos americanos se uniram para salvar outro banco regional que estava na Berlinda. Isso não é por amor, é pela mesma razão que a gente tem o FGC no Brasil. O que acontece é que os bancos operam necessariamente alavancados, uma coisa que eu já expliquei nos outros vídeos anteriores. E se a gente perde a confiança no sistema bancário, as outras pessoas podem começar a decidir sacar o dinheiro delas no banco. Então você está vendo bancos quebrando, você começa a sacar dinheiro em banco. Para interromper esse fluxo de geração loucura ali, o que acontece é que os bancos maiores, eles salvam o banco menor para tentar evitar que os clientes deles comecem a ter medo de banco, porque o medo de banco é generalizado, é a mesma coisa que falar, olha, a empresa que fabricava cerveja deu um veneno ali. Não, coronavírus, melhor referência. Teve o coronavírus, a cerveja Corona vendeu menos. Não tem nada a ver com coronavírus, é uma cerveja que tem o nome Corona. Mas como por associação as pessoas vão associando o risco ao corona, de alguma maneira, as pessoas começaram a não comprar mais a cerveja. Então é interessante para esses bancos evitarem isso sob o risco de promover uma falência generalizada ou a quebradeira de um país. E a gente poderia ver a repetição aí de um subprime, né? Então é uma loucura. Juntos eles injetaram aí 30 bilhões de dólares no First Republic Bank de São Francisco, na Califórnia. O que aconteceu muito foi que eles tiraram o dinheiro desse banco pequeno para colocar exatamente nos Sim, bancões, né? para tentar dar uma salvada. Quase Esse é o forma ponto. de devolver o dinheiro, né?
Doideira. Aí na quarta-feira veio a segunda paulada para o setor bancário. Normalmente é onde acontecem os maiores dos problemas. O europeu Credit Suisse, que já tinha capengado há vários meses, disse que encontrou falhas relacionadas ao controle interno de relatórios financeiros dos últimos 2 anos. Isso fez as ações do banco despencarem 30% da noite para o dia e as bolsas europeias caírem até 4%. Em apenas um ano, as ações do Credit Suisse já derreteram mais de 75% na Bolsa de Nova York. Então, o Credit Suisse fechou aí com queda de 17,62% a $2,01, mais conhecida aí como um pacote de camisinha na farmácia, R$10. E, inclusive, pode economizar muito dinheiro para você. O leite não, pelo contrário, custa R$61. Então, nos últimos meses aí, o Credit Suisse se envolveu em vários escândalos e teve um prejuízo de quase $8 bilhões em 2022. O Banco Árabe, que estava acostumado a injetar dinheiro aí no Credit, só em novembro tinha colocado $4 bilhões, diz que não vai mais fazer nenhum esforço para salvar o banco. É aquele tipo de comunicado complicado, né? Eu não vou fazer mais nada, não. E se a gente não fizer nada? A grande questão é se a queda do Credit Suisse pode representar um risco sistêmico. Por isso, as ações de todos os principais bancos americanos caíram na semana entre 3% e 6%. Daqui a pouco a gente vai detalhar aí como cada banco reagiu. As falhas no controle interno foram reveladas aí pelo presidente do Credit Suisse, o Axel Lehmann. A mistura de Axel Bob Road do Billions com Jorge Paulo Lehmann. 2 pessoas envolvidas aí em conflitos saudáveis e sempre pessoas que respeitam todas as legislações do país vigente e que nunca se envolveram em nenhum tipo de conduta estranha, né? Lehmann já é um nome ruim, né? Lehmann é um nome bom, que é isso, Lehmann? Lehmann Brothers, grande instituição financeira, sem nenhum maior problema, Ricardo. Não tem advogado aqui desse nível não, Ricardo. Se te lembra qualquer coisa, na verdade é uma mera coincidência. Então é isso, a gente não quis dizer nada, é só coincidência. E em meio a toda essa baguncinha, a gente teve a divulgação aí de alguns indicadores importantes na semana. Nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor veio em linha com o esperado e a inflação do produtor ficou abaixo das estimativas, o que reduz a chance de uma alta expressiva nos juros da reunião da semana que vem. Então, na Europa, o BCE, o Banco Central Europeu, subiu os juros em 0,5 ponto percentual, o que fez a taxa de depósito chegar a 3% ao ano. A inflação na zona do euro teve uma leve queda, de 8,6% para 8,5% no ano contra ano. Já o Caju ficou feliz, porque nesse momento ele está em Roma, né, e despreocupado com relação a todos esses efeitos. A gente podia colocar uma foto do Caju vivendo Roma. Ele estava hoje falando 1,50 € o vinho, ele estava tranquilo. E aqui no Brasil, a gente continua com a expectativa quanto à nova âncora fiscal do governo, que deve sair até o fim do mês. Em uma pesquisa feita pela Quaest, com operadores do mercado financeiro, mostrou que 94% dos entrevistados não confiam no presidente Lula. Meu Deus, 94%? Você tem certeza desse dado? A Quaest fez essa pesquisa onde? Na Faria Lima? Pegou a maioria dos gestores de fundos de investimento e dos economistas. É bonito. Me assusta os outros. Me assusta os 6%, no mercado financeiro. E 98%, mais sentido, desaprova a política econômica do atual governo. Os outros 2% não responderam a pesquisa. Brincadeira, não. Não sabe ou não quiser opinar. Não sabe ou não quiser opinar. Na contramão, 68% do mercado diz que confia no presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que não tem nada a ver com o governo. Também, né, isso é a mesma coisa que você perguntar dentro da faculdade de ciências soviéticas, digo, sociologia, no ciências sociais, né, em qualquer universidade federal, se eles confiam no Bolsonaro, né? 98% dos entrevistados desaprovam a política do governo e os outros 2% não estavam lá. Mais ou menos perguntar pro macaco se ele gosta de banana, né? Aí é mais complicado, porque aqui é o contrário disso. Aqui os macacos não gostam de banana, nessa pesquisa aqui. A gente vem agora para os índices. A gente está tentando caçar um jeito de arrumar um problema com esse programa, né? A gente vai conseguir. Em breve o Twitter vai descobrir a gente, vocês vão ver onde a gente vai parar. O Ibovespa abriu a semana aí com 103.607 pontos e fechou com 101.981 pontos. Bateu os 100 mil pontos na semana, né? E fechou aí com 1,57% de queda nos últimos 5 dias a 101.981,53 pontos. Eu fiz um vídeo aqui que vai sair na segunda-feira sobre por que isso é irrelevante, mostrando números concretos. O dólar terminou a semana valendo R$ 5,27, com 1,08% de alta, não uma coisa totalmente previsível, né? Se a bolsa cai, o dólar sobe. Por quê? Porque é fluxo de capital estrangeiro saindo do Brasil, conversão, papapá. A semana também foi ruim para as petroleiras, com o petróleo Brent caindo 12% por causa dos riscos globais relacionados principalmente ao setor bancário. E também, em partes, a meteção de louco do Putin, a gente não queria mencionar isso aí, mas a meteção de louco do Putin resultou no fato dele ser condenado aí pelo Tribunal de Haia, e aí é nabo. A gente não vai entrar muito nesse aspecto, porque é uma notícia muito mais política do que econômica, mas acaba afetando. Do ponto de vista aqui agora
das empresas da bolsa, o momento que a gente relaxa e para de pisar em ovos, né? Que é uma parte que a gente pode comentar sobre mais coisas. As empresas dificilmente ficam irritadas com a gente, vez ou outra manda um e-mail, a gente põe na caixa de spam, não tem muito problema. Taesa, TAE11, né? Uma das empresas mais cobiçadas da bolsa, a transmissora Aliança, especializada em transmissão de energia elétrica. Quer explicar porque o filezinho ali da transmissão? Você não tem toda aquela trabalheira para produzir energia, né? E você não tem a dificuldade de vender e ter que cobrar e ter que arrumar poste e tudo isso. Você só pega energia lá da geração e entrega aqui para o distribuidor. Tem um amigo meu que ele tem uma comparação um pouco ética com isso, inclusive tá no YouTube. Então não foi eu que inventei a comparação um pouco ética, mas ele diz que é a mesma coisa que ser amante. Você não tem problema com gasto, não tem problema com nada, mas usufrui ele. Então é basicamente o que a transmissão faz. A analogia realista, entretanto, é não recomendada de se fazer. Não foi eu que fiz. Inclusive, se der problema, eu posto o link do vídeo dele aqui pra evitar o problema. Joga a culpa nos outros. Tem muito a ver mesmo que os custos sempre estão atrelados à inflação. Exato, tá sempre atrelado à inflação. Então, especializada então na transmissão de energia elétrica, que não é nem a parte de geração ali, nem a de distribuição. As duas podem dar problema. A distribuição é onde você recebe o dinheiro e tem mais consumidores, mais clientes, tem que ter um suporte técnico melhor. E a geração de energia é onde você realmente tem que fazer energias, né? Nas PCHs ali. Nas PCHs não, né? Só nas hidrelétricas mesmo. Nas PCHs são as pequenas centrais hidrelétricas. Nesse caso, você gera energia. E aí, se não chove, dá problema. Só que agora transmitir é basicamente você ter uns fios de energia onde vai passando energia e mandando pros outros. É basicamente isso. Você só tem que cruzar o país inteiro passando cabo. Coisa tranquila. Eu faço aí no final de semana. 14 mil quilômetros de cabo. Coisa tranquila. Tranquilo. Como eu disse, tranquilo. Com quase 14 mil quilômetros de linhas instaladas, né? Por Jeová, porque transmissão é tranquilo. 101 subestações trouxe um resultado trimestral aí mais fraco que o esperado. Receita líquida caiu 29% na base anual, a 509 milhões de reais. Os custos e despesas aumentaram 72%, de 168 para 290 milhões de reais. O EBITDA regulatório caiu 60% e ficou em 219 milhões de reais. Já a margem EBITDA despencou 33 pontos percentuais, de 76 para 43%. Como resultado, a Taesa reportou lucro líquido de 23 milhões de reais, 94% abaixo dos 423 milhões do quarto trimestre de 2021. A empresa disse que o resultado foi afetado aí negativamente pela queda da inflação entre 2021 e 2022 e pelos custos de implementação de 6 novos projetos de transmissão de energia elétrica. Sempre que a inflação está muito alta, é muito bom para as elétricas, né? Depende do contrato. Tem elétricas que se beneficia e tem elétrica que se prejudica, porque dependendo do contrato pode ser travado ignorando IPCA, por exemplo. Pode ser travado completamente ignorando e pode ter colocado um valor ali que às vezes não compensa o aumento de custo que ela tem, né? Então vai depender. A Taesa então fechou o ano com 1,5 bilhão em caixa e dívida líquida de 9,1 bilhões de reais. A dívida líquida da Taesa compra minha vida 200 vezes. Então, com isso, a alavancagem, dívida líquida pelo EBITDA, caiu de 4,2 vezes para 3,7 vezes. Mesmo tendo lucrado 34% a menos no ano passado, a empresa distribuiu 1,7 bilhão de dividendos. Aí tá fazendo certinho. O que dá 14% de dividend yield no fim de 2022. O que soa mais ou menos como tocar violino com o Titanic afundando. Mas é menos problemático que isso, porque as receitas são mais previsíveis. Tô só zoando. Daqui a pouco a gente mostra o valor dos dividendos que foram aprovados, né? E aí, com a queda, então, notícia aí trágica, com queda de 1,83%, Taesa SA fechando a R$ 35,48. Já Eletrobras, Elet 6, né, a maior empresa de energia elétrica da América Latina, privatizada em junho do ano passado, apresentou um resultado ruim no quarto trimestre de 2022, para surpresa de ninguém. Receita operacional líquida caiu 14% na comparação ano contra ano, de 10,5 para 9 bilhões. Os custos e as despesas operacionais tiveram uma redução aí de 5% para 6,1 bilhões. O EBITDA caiu de 2 bilhões para 1,4 bilhão e a margem EBITDA recuou aí 3,7 pontos, ficando em 16%. A Eletrobras reverteu o lucro líquido de 610 milhões de reais do quarto trimestre de 2021 e teve prejuízo líquido de 479 milhões de reais no último trimestre de 2022. Aquela, né? Se arruma a noiva para fazer um IPOzinho ali ou para fazer uma oferta e depois dá aquela embarangada. Lavou o rosto, já era. Então a Eletrobras disse que o resultado foi influenciado por alguns fatores, entre eles o plano de demissão voluntário, né, feito em dezembro, com custo total de 1,2 bilhão, as chamadas provisões para crédito de liquidação duvidosa relacionadas à empresa Amazonas Energia, no valor de 2,5 bilhões, e a diminuição das receitas e aumento das despesas financeiras provocados pela alta da inflação de 2022. No acumulado de 2022, a Eletrobras viu o lucro cair de 5,7 para 3,6 bilhões. Como a notícia foi negativa, a bolsa mantendo o padrão de sempre, alta de 4,02%, Eletrobras fechando a R$ 34,70. A Fleury
FLRY3, um dos maiores grupos de medicina do país, especializado em diagnósticos médicos, empresa que está na minha carteira, com mais de 300 laboratórios em todo o país, divulgou mais um resultado fraco no último trimestre de 2022. Uma grande injustiça. A Fleury adquiriu um monte de empresas e tal, é óbvio que o resultado veio um pouquinho prejudicado, né? O período de muita aquisição é sempre complicado. Mas o Ricardo não perdoa. Para ele é fraco, é fraco. Comprei metade do planeta. Pois é, mas não tá lucrando. É fraco. Então, receita líquida de 1,1 bilhão de reais aí, com alta de 9,5% na comparação ano contra ano. As despesas operacionais aumentaram 18% para 141 milhões de reais. O EBITDA caiu 11% e ficou em 232 milhões e a margem EBITDA caiu 5 pontos, fechando aí em 20,9%. Como resultado, a Fleury reportou lucro líquido de 31 milhões, 56% abaixo dos 70 milhões registrados no quarto trimestre de 2021. A empresa fez várias aquisições em 2022, com destaque para a incorporação aí da Hermes Pardini, a Pard 3, está aguardando aí a aprovação do CAD, né? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que verifica ali se você pode ou não fundir com alguém. Juntas, as empresas vão ter uma receita total de quase 7 bilhões de reais. Dá para comprar 2 pacotinhos de fandangos no preço de hoje. Em dezembro, a Fleury fez um aumento de capital de 847 milhões de reais, o que fez a alavancagem, né, a dívida líquida pelo EBITDA, cair de 1,7 vezes para 1,2 vezes. Em todo o ano de 2022, a empresa lucrou 308 milhões de reais, 12% a menos que os 350 milhões de 2021. Depois do resultado trimestral, as ações chegaram a cair 5%, mas acabaram se recuperando. A notícia não tão positiva, a Fleury com alta de 1,54% a R$ 14,51. Pensando assim, o IBR3 deve ser uma empresa maravilhosa, né? Só cai. Deve ser o excesso de notícia positivo. Talvez, né? Para toda regra tem uma exceção. Sabe que isso é um dos maiores dilemas do mundo. Toda regra tem uma exceção? Sim. Então, qual é a exceção dessa regra? Tem que ter pelo menos uma regra que não tem uma exceção. Essa é a regra, essa é a exceção. Então, vai ter que ter pelo menos uma regra que não tem uma exceção para essa regra ser verdade. Nossa. Nossa. Mas sabe que isso é um dilema seríssimo, cara. Não é uma coisa simples de ser resolvida, não. Um dilema filosófico. É verdade, é verdade. Então agora a gente vem aqui pra Vivara, Viva 3, a maior rede... Você quer rir do nome da Vivara? Pode rir. A quinta série... Juntou 2 homens ou mais numa sala, você tem um problema. Oh, meu Deus, vamos rir do nome da Vivara. Mas será por que botaram isso no nome de uma joalheria? Também é brincadeira, né? Então, a Vivara, né? Viva 3, aí o ticker também é sugestivo, a maior rede de joalherias do Brasil, com mais de 300 lojas e referência no mercado de luxo, trouxe mais um resultado sólido no trimestre. Receita líquida de 644 milhões de reais, 17% acima dos 549 milhões do quarto trimestre de 2021. As despesas totais subiram 12%, chegaram a 248 milhões de reais. O EBITDA ajustado foi de 178 milhões de reais, alta de 31%, e a margem EBITDA de 27,6%, com ganho de 2,9 pontos percentuais na base anual. Com isso, a Vivara reportou um lucro líquido recorrente de 157 milhões de reais, alta de 17% no ano contra ano. A empresa teve um faturamento bruto recorde por um trimestre, 820 milhões de reais. Como destaque aí, né, a gente vai para o crescimento das lojas da rede Life, que atingiram quase 38% de participação na holding. Os produtos Life são aqueles produtos mais baratinhos. É vender miçanga por preço de joalheria e produzir lucros abusivos, algo que a gente aprova, inclusive compram, né? E você pode comprar também para sua namorada ou esposa, ou se você é a própria namorada ou esposa, você pode comprar para si mesma. Ou para o seu namorado, que às vezes usa roupas de gosto duvidoso. No trimestre foram inaugurados 23 pontos de venda, totalizando 243 lojas Vivara, 72 Life e 21 quiosques, que é uma loja que não é nem Vivara, nem nada. Parece um negócio do McDonald's, um quiosque que vende loja com um tabuleiro de vidro. Eu já vi. No acumulado do ano, a empresa lucrou 360 milhões de reais, 25% a mais que 2021. Notícia positiva e raramente a bolsa cumpre o objetivo dela, 1,90% de alta a R$ 22,50. Agora a gente vem falar de WIS Soluções, que é uma empresa que não tem a menor ideia de para onde vai nem para onde veio, né? WIS C3, empresa que tá na minha carteira, inclusive. Na minha também. Tá na sua também? Maravilha, o Wiz era dona de todos os contratos da Caixa, todo mundo sabia que ia acabar. Mas ninguém acreditava que ia acabar mesmo. Então todo mundo comprava. Um dia acabou. Então a empresa especializada na gestão e distribuição de seguros, basicamente eu vendo e falo que vendi e vou controlando se estão pagando, e produtos financeiros apresentou um resultado um pouco mais tímido no quarto trimestre. É tímido mesmo, Ricardo. Tímido foi uma palavra boa, né? Tímido. Então a receita líquida de 195 milhões de reais, alta de 38% na base anual, menos tímida até. Os custos e despesas aumentaram 28%,
1%, de 81 para 103 milhões, e isso gasta mais dinheiro, tá? Os contratos tá vindo. O EBITDA gerencial subiu 43% para 93 milhões e a margem EBITDA caiu 1,6 ponto percentual e ficou em 47,9%. Se você, CEO da WIS Soluções, quiser vir aqui fazer um podcast e explicar essa história pra gente adoraria entender. Na última linha, a WIS reportou lucro líquido de 36 milhões de reais, queda de 13% na comparação com os 41 milhões do quarto trimestre de 2021. Lembrando que a WIS ficou quase 50 anos fazendo a gestão dos seguros da Caixa, que acabou rescindindo o contrato em 2021. A empresa conseguiu dar a volta por cima e aumentar o portfólio e diversificar as fontes de receita. Ainda não, mas é uma expectativa que a gente tem. Mas já dizem que conseguiram. Do quarto trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2022, o peso dos contratos da Caixa caiu de 31% para 21% do total. Se tirar esses 21%, vai para prejuízo. A evolução da receita bruta, então, aí você consegue ver nos gráficos. Principais clientes da WIS hoje, da BMG Corretora e BRB Seguros. Ela também tem um contrato com o Banco Inter, sabia? Um contrato relevante. Ainda não sei se começou a dar algum retorno. O pessoal de seguro também da Polishop. Polishop, vender seguro de batedeira é bom, e ninguém usa. Você compra e esquece. Você aceita seguro, senhor? 3 anos de cobertura na batedeira. A batedeira queima, quem que vai achar esse papel desse seguro, gente? É bom. Vender coisa que o povo não vai usar é a melhor coisa que existe. Se vocês quiserem, eu vendo pra vocês um seguro aí, ó, agora pra você fazer, um seguro de chuva. Mas eu vendo de seguro de chuva no mês que não chove na sua cidade. E aí você pode fazer aqui comigo um seguro de chuva. Se chover, eu te pago aumentos. E você me paga R$99. Então, o resultado trimestral não agradou ao mercado, né? E as ações caíram mais de 15% na sexta-feira, fechando a semana com queda de 12,72% a R$5,83, para tristeza minha e do Ricardo, que a gente é acionista aqui. Alguém mais investe WIS? Eu gosto de WIS. Dá vontade de comprar um pouco mais. Eu gosto de WIS, eu gosto muito da empresa. Tô brincando, mas tem um vídeo só explicando. Eu já investi na WIS sabendo do fim do contrato com a Caixa. Já na M. Dias Branco, M. Dia 3, maior vendedora de farinha fora o PCC do Brasil, referência na fabricação de biscoitos e massa, a empresa está presente aí em mais de 90% dos lares brasileiros, perdendo também pro PCC. Com marcas como Vitarella, Fortaleza, Piraquê, Adria, Richester e Isabela. Mas o resultado trimestral acabou decepcionando. Receita líquida de 2,7 bilhões de reais, alta de 27% na base anual. EBITDA caiu 33%, de 182 para 121 milhões de reais, e a margem EBITDA caiu 4 pontos e ficou em 4,4%. Como resultado, a M. Dias Branco viu o lucro líquido cair 90% no ano contra ano. Saiu de 151 milhões de reais para 15 milhões no quarto trimestre de 2021. Segundo a M. Dias, pesou no resultado o aumento dos custos de produção, os efeitos da guerra na Ucrânia, principalmente sobre a cotação de insumos como óleo e o trigo, e a empresa também encerrou o ano aí com um lucro líquido de 481 milhões de reais, pouco abaixo dos 505 milhões registrados em 2021. Já era esperado uma queda por causa do aumento dos insumos, mas a queda me surpreendeu. Não surpreendeu ao mercado, o Ricardo não colocou que era surpresa ao mercado. Mas eu que não sou o mercado fiquei surpreso. Notícia então estranhíssima, negativa, alta de 0,73% em M. Dias Branco a R$ 31,82. Então a gente vem aqui agora para o resumão dos resultados, que é aquele momento que você dá aquela olhada na minha careta e vai acompanhando aí os resultados que aconteceu. Tem resultado aqui que não vale a pena a gente ficar mencionando, né? Então você vai só dando aquela olhadinha. Então, ó, os traders aí estão muito felizes, né? Com o resultado da empresa específica. Ah, tem empresa aqui que os traders estão felizes, mas tem mais de uma. Isso aí não pode essa piada, não. O que é isso? O que é isso, pessoal bacana? Pessoal, gente fina do Traders Club, você fazendo piada, Ricardo. A gente lucra mais que o Trader Club. Se você quiser investir em investidor sardinha, a gente vale menos, lucra mais e tem margens bem melhores. E a gente passa menos vergonha também. Aqui do ponto das rapidinhas, o que é uma rapidinha? Rapidinha é um intercurso sexual breve que visa atingir rapidamente o orgasmo. Segundo o Google. Não é isso não. Ah, A rapidinha é uma notícia, né, que não é nem relevante o suficiente para estar ali nos destaques e nem relevante o suficiente para deixar de mencionar. Ou o intercurso. Mas assim, é aquela coisa que não é nem irrelevante o suficiente para você deixar de fazer. Às vezes tá na cozinha ali, bateu um lance. Pode fazer. E também não é memorável o suficiente você sair contando que estava fazendo isso aí, né? O Banco Inter, Nasdaq e NTR reverteu um prejuízo de 56 milhões de reais na base anual e teve lucro de 29 milhões de reais no quarto trimestre de 2022. O banco aumentou a oferta de crédito, viu a base de clientes subir 50%, mas também sofre com a inadimplência. É isso que dá ficar arrumando cliente nas universidades, né? Que chegou a 4,1%, dívidas mais 90 dias. No acumulado do ano, o prejuízo total do Banco Inter caiu de 55 milhões em 2021 para 14 milhões em 2022. É aquele prejuízo que é pequeno, né, para eles, mas é grande para mim. 14 milhões de reais. E o Inter & Company
Inc., agora, né? INC, que é as empresinhas americanas, 16,39% de queda, a $1,53. Tá valendo nada. Dá pra comprar um Gummy Bear. A Mali Metal Leve 3, lucrou 123 milhões no quarto trimestre de 2022, com queda de 6% na comparação ano contra ano. Em todo o ano de 2022, a empresa lucrou 565 milhões de reais, praticamente o mesmo valor apurado em 2021. Com isso aí, 11,83% de queda na Mali Metal Leve, a R$ 28,25. Inclusive, recomendo pra você, toda vez que eu leio o nome da Mali Metal Leve, algum de vocês já leu a Revolta de Atlas? Eu não. Um dos personagens principais da Revolta de Atlas, ele tem uma empresa de metal, de um metal leve, o Metal Riarden. É muito interessante, vale a pena ler a Revolta de Atlas. Sabe que é um dos livros mais importantes dos Estados Unidos inteiro, né? Só é menos relevante do que a Bíblia. É sério, é um livro interessantíssimo, vale a pena você ler. Ó, a gente teve um problema aqui, tem que fazer um pequeno corte nessa edição. Porque na hora de divulgar a Revolta de Atlas, a gente teve uma pequena emoção. É que a gente tem um viés liberal nesse canal, a gente deixou esse viés se exacerbar além do que deveria. Então o Ricardo disse que não era aconselhável falar isso. Dado que o Ricardo... eu não vou explicar quem é o Ricardo, pra ter falado isso. E ele achou que o que eu falei foi forte. Então a gente vai falar aqui que ler a Revolta de Atlas vai fazer você ficar menos afeito a ideais tipicamente considerados de esquerda. Tudo bem, Ricardo, agora? Agora ficou bom. Então, tipicamente considerado de esquerda. Mesmo eu, filho de comunistas, inclusive, autodeclarados comunistas, ninguém declarou eles não, eles se autodeclararam achando que a piada estava de bom tom e que era uma piada risível. Mas o Ricardo achou que não, que você tem aí que ter um pouco mais de neutralidade nesses assuntos, apesar de eu acreditar que neutro é detergente. Então, a gente pode utilizar isso aí. Não tem problema nenhum você ter um viés, Ricardo, desde que você deixe o seu viés claro. Ninguém se ofende com viés claro, as pessoas se ofendem de ser manipuladas. Então, não seja manipulado. Assistam pessoas que digam exatamente de que lado que elas estão ali para que você possa escolher se você quer compartilhar daquele viés ou não, né? Eu falo aqui sempre que estou tentando, na tentativa de converter o seu cérebro e fazer você ser cada vez mais liberal aos poucos. Eu vou contando a piada, quando você vê você tá rindo, já foi. É assim que funciona. Então a Natura... Eu uso muito isso aí. Isso foi pesado. Eu achei. A Natura NTCO3 reverteu o lucro de 695 milhões no quarto trimestre de 2021 e amargou um prejuízo líquido de 890 milhões de reais no último trimestre do ano passado. Com isso, o prejuízo total em 2022 chegou a 2,8 bilhões. No ano anterior, a empresa tinha lucrado 1 bilhão de reais. As ações chegaram a cair 20% depois do resultado, com 5,34% de queda, então, a R$ 13,66. A Natura é boa, né? Mas a Boticário está abrindo mais unidades. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou, na quinta-feira, o segundo pedido de recuperação judicial da Oi, o BR3. Agora, mais uma vez, os credores entram na fila de negociação para tentar receber os valores devidos pela empresa. Ao todo, a Oi deve mais de 30 bilhões de reais por causa do processo de recuperação judicial. A divulgação do resultado trimestral foi adiada para o dia 26 de abril, né? 10,07% de queda nas ações de Oi BR3 a R$ 1,25, para surpresa de ninguém também, o povo já está acostumado, né? Isso aqui é igual quando você compra ingresso open bar barato e você vai tentar entrar na fila. Você já sabe que não vai receber. A Justiça do Rio também determinou a quebra do sigilo do processo de recuperação judicial da Americanas, a MER3. A empresa também vai ter que liberar para o público informações referentes aos financiamentos e explicar a propaganda da promoção do Kit Kat. Brincando que a empresa está buscando aí, incluindo os 2 bilhões com aporte de 1 bilhão dos acionistas de referência. Lehman, Telles e Sucupira. Não tem a coisa do Kit Kat, gente. É só explicar mesmo o dinheiro e toda a questão ali. B2W Digital com 0,95% de queda a R$ 1,04 e Kit Kat nas ações da Nestlé com... Mas só por esse motivo ela não pode quebrar, né? Tanto de Kit Kat que o povo saiu comprando ali na Americanas. Promoção, 16 Kit Kat, R$3. Da onde estava vindo? Da falha na habilidade de computar os preços. E ainda tinha gente que tentava competir com a Americanas em preço, né? A Americanas estava comprando de graça, não estava colocando, lançando ali, estava fácil. O CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, coisa séria, bateu o martelo e confirmou o débito de 18 bilhões da Petrobras, PTR4, referente aos tributos de CID, PIS e COFINS, e incidente sobre o fretamento de embarcações. Os débitos passaram a ser definitivos aí, a Petrobras disse que vai recorrer à justiça para tentar reverter a decisão administrativa. 3,57% de queda a R$ 23,51. 18 bilhões dói, né? É um pouco interessante quando a empresa é estatal. O Estado é dono de 50% da Petrobras. Se ela tiver que pagar um débito de 18 bilhões, o Estado paga metade, né? E aí ele recebe de volta. Pagar para si mesmo. Interessante. É tipo a Receita Federal tentando receber dinheiro das universidades federais, já viu? Isso é muito lindo. A Receita Federal falando que as universidades estão devendo um imposto X ali dentro do processo administrativo. Aí a Receita Federal cobrando dela mesma. Então fica meio sem sentido. Então pro governo uma notícia normal, pra gente uma notícia pros investidores de Petrobras que não são o governo, uma notícia um pouco complicada. Lembrando que teve
essa queda do petróleo Brent muito acentuada, né? 12% na semana. Pois é, tá complicado. Então a Petrobras está com várias notícias aí se acumulando, né? E o Açaí 3 confirmou que o grupo controlador, o Cassino, da França, vendeu mais um pedaço da empresa. Dessa vez foram liquidados 254 milhões de ações a R$16 cada, pelo total de 4 bilhões de reais. Desde o fim do ano passado, o grupo reduziu a participação da empresa de 30% para os atuais 11%. Então, com isso, a Sendas Distribuidora SA, Açaí, fechou com 5,13% de queda a R$ 15,92. Não aguentaram não, né? O descontrole cambial é complicado, você está acostumado com o euro, é outro jeito. Mas é bom acostumando, porque a inflação tá pegando aí também. Já vocês estão vivendo a experiência. Deve ser bom ser um investidor de uma empresa que o dono tá vendendo as ações. Se eu fosse o pessoal, ficava feliz, porque uma empresa estrangeira operando varejo no Brasil, meu amigo, se eu sou investidor de Açaí, eu tava comemorando. Pelo menos pra alguém que entende do riscado, porque francês entender de inflação, porra, né? É complicado. Nada contra você que é francês. Mas assim, vocês têm dificuldade até de controlar o país. Imagina o negócio. Então, dividendo aqui o calendário, pra gente já ofendeu os franceses, mas não tem problema nenhum. Eles já tentaram colonizar a gente. Uma questão justiça social. Tranquilo. Dívida histórica, um comentário ofensivo em troca de tudo que vocês levaram daqui, acho que tá empatado. A gente vem aqui pro calendário de dividendos. Enquanto eu faço careta, você pode conferir no pagamento. Agora os esquerdistas ficaram felizes, Ricardo. Você estava falando daquela hora deles, agora falou de dívida histórica, menção à França, questão colonizador. Compensou. Uma coisa pela outra. É isso, querido. Daqui a pouco vão falar que a gente é isentão já. A gente vai poder ser neutro, igual sabão. Do lado internacional aqui, que como a gente agora tem que equilibrar de novo, né? Que é mais notícias do mercado americano, porque o resto meio que foda-se. A gente vem aqui pro cenário internacional. O grande destaque da semana foram os bancos americanos. Como sempre. Depois da queda aí do Silicon Valley, né, e do Signature Bank, né, e das falhas internas que afundaram o Credit Suisse, na segunda-feira, um grupo de acionistas do Silicon Valley acusou o banco e os executivos de fraude. Vá! Eles entraram com ação judicial pedindo reparação de danos porque, segundo eles, o banco escondeu informações relacionadas à crise de liquidez provocada pelo saque em massa dos clientes. O banco entrou em colapso depois de relatar uma perda de 1,8 bilhão de dólares, que fez os correntistas começarem uma corrida para sacar os depósitos feitos no banco. Depois da quebradeira aí, o Banco Central Americano, o Fed, diz que vai fazer uma revisão em todo o processo de regulamentação do Silicon Valley e que vai entregar os resultados no dia 1º de maio, vulgo dia do trabalho. Esse trabalho vai ajudar o Fed a evitar novos defaults em outros bancos regionais americanos. Eu duvido, já falei o banco pra caramba, toda vez eles falam que vai fazer a mesma coisa e continuam falindo. No fim das contas, entre os mortos e feridos, sobraram quase todos, né? As bolsas americanas fecharam no azul, com o S&P 500 subindo 1,49%, mostrando que 90% dos investidores americanos não tem noção nenhuma de risco. Então, a 3.916,64 pontos. O Nasdaq Composite aí, mais o índice da baguncinha das empresas de tecnologia, subindo 4,27%, com 11.630,51, movidos aí pelo ChatGPT e o Web3. Brincadeira, movidos por as notícias positivas referentes ao setor. Mas os bancões americanos foram os que mais sofreram na semana, com parte do mercado temendo tal risco sistêmico. Eu também tô temendo. Eu tô junto com os bancões americanos, sofrendo o risco sistêmico. Aliens também. Tem a Allianz também. Na semana teve notícia com a Allianz ainda, pra acabar de fuder. O Bank of America caiu 3,80% a 27 dólares e 82 cents. O Citigroup, já meio complexo, 44,25 dólares, com 5,83% de queda. O JP Morgan Chase, que já tem costume com crise, 4,11%, a 125 dólares e 81 cents. O Wells Fargo, que além de costume com crise, tem costume também com revoluções internas, pesquisa documentário, a 5,01% de queda, 37 dólares e 76 cents. O Goldman Sachs, 6,67%, 303 dólares e 54 centavos. O Morgan Stanley, aí não vou falar nada, porque tem sucursal no Brasil, e eu não quero me comprometer, 5,83% de queda, a 84 dólares e 18 centos. Mas eles Quero não. melhor porque eles estão fazendo garrafa térmica agora. O Morgan Stanley? Só o Stanley. O Cobb Stanley, é verdade. O Cobb Stanley aí tá bombando. Porra, que não é do Morgan Stanley, pra gente evitar o processo também. Então, criptos. E pra manter as tradições desse programa sensacional, agora a gente vem pra uma cotação que não serve pra absolutamente nada, porque é uma cotação de criptomoeda que sai no domingo, a gente faz na sexta, com o nosso comprometimento suíço de fazer essa cotação já há mais de 100 programas, sabia? Parabéns, mais de 100 programas falando de criptomoeda sem nenhuma efetividade. Começando pelo Bitcoin, que valia aí no início da semana 22.100 dólares no início da semana. E fechou a semana com a meu Deus, com a cotação totalmente coerente de 26.790 dólares ou 20,93%. Quem nunca subiu 20% na semana depois de cair 16%? É uma coisa absolutamente tranquila. Depois do frio sobe.
Exato, depois do frio, só, meu Deus, o Paulo é pior que eu. O Paulo tá expulso das próximas gravações. E o Ether, moeda da rede Ethereum, ou droga usualmente utilizada por jovens adolescentes em festas, né, mais conhecido como Loló, fechou a semana valendo 9,64% de alta a 1.745 dólares e 36 centos. Inclusive, evite utilizar drogas, né, não produz bons resultados para sua mente. Se for fazer alguma coisa envolvendo Ether, que seja comprar Ethereum. Ou inventa o Lolocoin, ia ser bom. Loló Coin. Seria interessante. Aceito em 90% dos lugares duvidosos do Brasil inteiro. Sério, a juventude tem que acabar. Eu sou a favor. Não use drogas. Você vai ficar igual o Ricardo, inventando fonte. Então, o negócio é o seguinte, pra você que chegou até aqui, aguentou esse programa inteiro, né? Que esse foi complicado de aguentar até aqui. 50 minutos, Ricardo? Aproximadamente 50 minutos, depois de todos os cortes, com as besteiras que a gente falou, 13 minutos, talvez, você assistiu. Você pode acessar aí auvp.com.br e fazer a sua análise de perfil. Se você for aprovado no processo seletivo, você vai aprender a investir comigo, né? Então vai ser muito legal, eu mesmo vou te ensinar, eu mesmo faço as lives, a gente continua, apesar contrariando estatísticas, sem ainda nenhuma reclamação no Reclame Aqui. Então, 5 reclamações são elogios, porque os nossos clientes são pessoas legais. Há 2 anos no Reclame Aqui, perfil verificado, 12 mil visualizações e ainda sem nenhuma reclamação, somente com elogios ali. A única empresa, pesquise o nome dos concorrentes, eu sempre indico, acho prazeroso. Enquanto nenhum dos nossos concorrentes devolve o dinheiro se você não ficar satisfeito, a gente continua podendo falar a frase que a gente é o melhor, porque se eles fossem bons mesmos, competiam. Então, é isso. Faz lá, beijão pra vocês. Dia 30, novo início de turma. E recado final, com o Paulo Cuenca. Qual que é o recado final, Paulo? O recado final é um conselho pra vida, uma coisa que você aprendeu e que se aplica à vida. Não sei se pode. Então a gente vai fazer o recado final com o Paulo Cuenca, take 48, porque todos os outros 47 conselhos anteriores não deu bom. Sempre que você for para outro país, ingira mel, porque daí você fica com menos alergias. Olha só, se você vai para outro país, você pode começar comprando mel. Dito isso, uma pessoa que foi para muitos países. Tem até um canal. Você tinha até um canal no YouTube disso, né? Acabei comendo muito mel e fiquei sem alergia. Ele ficou sem alergias, então tá sem alergia até hoje. Então fica aí esse conselho para você. Um beijo para você. A gente tinha um outro conselho sobre impotência sexual, mas a gente vai deixar pro próximo vídeo.